Eu tenho uma empregada gratuita. Meu marido. Disse após eu cuidar dele por 5 anos. Eu fingi não saber de nada e desapareci. Horas depois ele estava desesperado. Quem vai colocar meu almoço? O cheiro de café fresco e pão torrado mal. Chegava às minhas narinas quando o despertador, ou melhor, a tosse forçada de Marcos, me tirava do sono. Eram 6 da manhã, como todos os dias nos últimos 5 anos. O sol ainda lutava para aparecer no horizonte, mas para mim, o dia já havia começado há muito. Minhas pantufas gastas tocavam o chão frio enquanto eu me levantava, sentindo o peso do cansaço crônico nos meus ombros. Aqueles primeiros segundos de cada manhã eram um lembrete silencioso do que minha vida havia se tornado. Uma rotina ininterrupta de cuidados e dedicação a ele. 5 anos. 5 anos desde o acidente que mudou nossas vidas para sempre, colocando Marcos em uma cadeira de rodas e me transformando em sua sombra. No início, foi um choque, uma dor imensa que nos uniu ainda mais, eu pensei. Lembro-me de prometer a mim mesma que estaria ao lado dele, não importa o que acontecesse. E eu cumpri, com uma devoção que, hoje vejo, beirava a cegueira. Minha rotina era meticulosamente controlada pelas necessidades dele. O almoço, por exemplo, deveria ser servido pontualmente ao meio-dia. Nem 1 minuto antes, nem 1 minuto depois. Se atrasasse, um silêncio pesado preenchia a casa, seguido de suspiros audíveis e um olhar de desaprovação que me fazia sentir a pior pessoa do mundo. A casa? Impecável, sempre. Não podia haver um grão de poeira fora do lugar, um copo sujo na pia, uma almofada amassada no sofá. E suas roupas? Ah, as roupas de Marcos. Sempre limpas, passadas e organizadas por cor e tipo, como um exército particular de tecidos. Ele tinha um senso de ordem que eu jamais entendi, mas que me esforcei para replicar em cada canto do nosso lar. Eu havia abandonado minha carreira de professora de artes, minhas aulas de pintura, as reuniões com minhas amigas no café da esquina, minhas caminhadas matinais pelo parque. Tudo. Minha vida social havia minguado até desaparecer, e meus hobbies se tornaram memórias distantes. Eu era a cuidadora em tempo integral, e essa era a minha única identidade, minha única função. No fundo, eu acreditava que era minha obrigação, meu dever como esposa. Afinal, para o que mais servia um casamento se não para apoiar um ao outro nos momentos mais difíceis? Eu acreditava nisso com toda a minha alma. O mais difícil de tudo, talvez, não fosse o trabalho físico incessante, mas a constante sensação de ser invisível. Eu existia para servir, para atender, para antecipar cada desejo e necessidade. Era como se eu tivesse me transformado em uma peça da mobília, um objeto inanimado que se movia pela casa, limpando, cozinhando, arrumando. Meus sentimentos, meus próprios desejos, minhas dores, nada disso importava. Eles simplesmente não tinham espaço. Minha sogra, a mãe de Marcos, não ajudava em nada. Pelo contrário, em vez de oferecer um ombro amigo, uma palavra de conforto, ela era uma fonte constante de críticas. Você não está servindo a comida quente o suficiente. O cabelo de Marcos está um pouco comprido. Por que você não marcou um cabeleireiro? Essa casa poderia estar mais brilhante, você não acha? Cada visita dela era um teste de resistência. Um lembrete de que eu nunca, jamais, seria boa o suficiente para o filho dela. Eu tentava explicar o quanto me esforçava, o quanto estava exausta, mas minhas palavras pareciam se perder no vazio. Ela apenas sorria de forma condescendente, como se eu estivesse inventando desculpas. Certa vez, durante uma crise de febre de Marcos, eu passei a noite em claro, trocando compressas, medicando, monitorando sua temperatura. No dia seguinte estava destruída. Quando minha sogra chegou, esperando encontrar a casa impecável, ela encontrou alguns pratos na pia e a cama de Marcos ainda por arrumar. Em vez de perguntar sobre a saúde do filho, ela me lançou um olhar reprovador e disse: "É o mínimo que se espera de uma esposa, cuidar do lar e do marido." Eu queria gritar, queria chorar, queria desaparecer. Mas engoli o choro e a raiva e fui arrumar a casa. Eu me sentia constantemente exausta, tanto física quanto mentalmente. A alegria,
a leveza que eu costumava ter, haviam se esvaído, substituídas por uma névoa cinzenta de melancolia. Eu olhava no espelho e via uma mulher que mal reconhecia. Os olhos fundos, as olheiras escuras, o sorriso que parecia forçado e raramente chegava aos olhos. Onde estava a mulher apaixonada, a artista vibrante, a amiga leal? Ela havia desaparecido, soterrada sob camadas de sacrifício e dever. Às vezes, quando Marcos dormia, eu me sentava sozinha na sala, no escuro, e tentava me lembrar de como era a minha vida antes. Antes do acidente, antes de tudo isso. Eu tentava resgatar um pedaço da minha antiga eu, mas era como tentar pegar fumaça com as mãos. Tudo parecia distante e real. Eu estava presa, aprisionada em uma rotina que me sugava a alma, e não via saída. Apenas a certeza de que meu destino era este: cuidar dele, até o fim dos meus dias, sem questionar, sem reclamar, sem ser vista. Eu tinha me perdido no caminho, me dissolvido na vida de Marcos, até o ponto de não saber mais quem eu era sem ele, sem as suas necessidades para preencher cada segundo do meu dia. Mas no fundo, em um canto esquecido do meu coração, uma pequena brasa ainda ardia, uma faísca de algo que eu não conseguia nomear, mas que sussurrava que talvez, apenas talvez, houvesse mais para mim do que aquela vida de servidão silenciosa. Era um pensamento perigoso, um luxo que eu não podia me dar. Então eu o empurrava para o fundo da minha mente, para debaixo do tapete dos meus deveres diários. E assim, mais um dia começava, com o cheiro de café e o peso da invisibilidade. Aquele dia começou como qualquer outro. O despertador invisível da tosse de Marcos me tirou da cama. A rotina de cuidados se desenrolou com a precisão de um relógio suíço, e o cheiro de comida caseira já se espalhava pela casa antes mesmo do sol atingir seu pico. Eu estava na cozinha, preparando o almoço, cantarolando uma melodia antiga para afastar o silêncio opressivo que se tornara meu companheiro constante. Marcos estava na sala, ao telefone com um amigo, algo que acontecia com frequência. Geralmente eu não prestava muita atenção às suas conversas. Eram assuntos de homens, futebol, política, coisas que haviam deixado de me interessar. Mas, naquele dia, algo me fez parar. Talvez fosse o tom da sua voz, mais leve e descontraído do que o habitual. Ou talvez fosse a risada alta e genuína que ecoou pela casa, um som que eu raramente ouvia. Curiosa, aproximei-me um pouco mais da porta, da cozinha, secando as mãos em um pano de prato, e foi então que ouvi a frase que quebrou meu coração em 1000 pedaços, que transformou a base sólida do meu mundo em areia movediça. Eu tenho uma empregada gratuita. As palavras flutuaram no ar, carregadas de um cinismo que me gelou a espinha. No início pensei ter ouvido mal. Talvez fosse uma brincadeira de mau gosto, uma piada sem graça. Mas então, ele continuou, e cada palavra era uma facada no meu peito. Ela faz tudo por mim. Absolutamente tudo. E o melhor de tudo? Não me custa 1 centavo. Ele riu novamente, uma risada que agora soava cruel e debochada. Sim, eu sei que consigo fazer muitas coisas sozinho. Mas para que o esforço? Ela está aqui para isso. É muito mais cômodo. Fiquei paralisada. O pano de prato escorregando das minhas mãos e caindo no chão com um baque surdo. Meu mundo, que já era pequeno e cinzento, desabou. O choque foi tão intenso que senti o ar faltar nos meus pulmões. A dor da traição, da humilhação, me consumiu por dentro, uma onda avassaladora de agonia. Eu me senti uma idiota, uma tola. 5 anos. 5 anos da minha vida, da minha juventude, da minha saúde, dedicados a um homem que me via como uma empregada, um objeto de conveniência. Fingi não ter ouvido nada. Com as pernas trêmulas, peguei o pano de prato do chão e voltei para a cozinha, o coração batendo descompassado no peito. Servi o almoço dele pontualmente ao 12:00, como sempre. Coloquei o prato na sua frente, o suco no copo, os talheres ao lado.
Ele me olhou, um olhar vazio e impaciente, e perguntou: Onde está o sal? Eu peguei o saleiro e coloquei ao lado do seu prato, minha mão tremendo levemente. Ele não percebeu. Ou, se percebeu, não se importou. A partir daquele momento, tudo mudou. Eu comecei a observá-lo com outros olhos, não mais com a compaixão e o amor de uma esposa dedicada, mas com a desconfiança de uma detetive. E o que eu vi me deixou ainda mais chocada. Pequenos movimentos, gestos quase imperceptíveis, que ele sempre escondeu de mim. Um dia, o controle remoto da televisão caiu no chão, um pouco longe do seu alcance. Eu me levantei para pegar, como sempre fazia, mas ele, pensando que eu não estava olhando, esticou o braço, inclinou o corpo para o lado e o pegou com uma agilidade que eu não sabia que ele possuía. Em outra ocasião, o vi na cozinha, à noite, abrindo a geladeira e pegando um copo de água sozinho, algo que ele sempre me pedia para fazer. Cada pequena descoberta era mais um prego no caixão da minha ilusão. Ele não era tão dependente quanto eu imaginava. Ele podia fazer muito mais do que me deixava ver. Ele estava me enganando, me manipulando, se aproveitando da minha boa vontade e do meu amor. A imagem do homem frágil e indefeso que eu tinha na minha cabeça se desfez, revelando um homem egoísta e calculista. A confirmação final veio algumas semanas depois, durante uma visita a uma amiga de infância, a única que eu ainda mantinha contato, mesmo que esporadicamente. O irmão dela, que também era cadeirante devido a um acidente de moto, estava lá. Eu o observei com atenção. Ele se movia pela casa com uma independência impressionante. Pegava suas próprias bebidas, preparava seus lanches, até mesmo ajudava a arrumar a mesa. Ele falava sobre seu trabalho, seus hobbies, seus planos para o futuro. Ele era um homem vibrante, cheio de vida, que não se deixava definir por sua condição. Conversei com ele. Perguntei sobre sua rotina, suas dificuldades, suas superações. Ele me contou sobre a fisioterapia intensiva, os equipamentos adaptados, a força de vontade que o impulsionava a ser o mais independente possível. Ele me mostrou sua cadeira de rodas motorizada, que lhe dava a liberdade de ir e vir como quisesse. E então, eu perguntei sobre Marcos. Contei a ele sobre a nossa vida, sobre como eu fazia tudo por ele, acreditando que ele não podia. O irmão da minha amiga me olhou com compaixão e disse: Olha, cada caso é um caso, mas pela sua descrição, parece que seu marido tem muito mais capacidade do que ele demonstra. Talvez ele tenha se acostumado com o conforto de ter alguém fazendo tudo por ele. Mas isso não é saudável, nem para ele, nem para você. As palavras dele foram como um soco no estômago. Eu já sabia no fundo, mas ouvir de outra pessoa, de alguém que entendia a situação, confirmou minhas piores suspeitas. Eu não era uma esposa, não era uma parceira, não era nem mesmo uma cuidadora. Eu era uma muleta, uma ferramenta, uma empregada gratuita. E o pior de tudo, eu havia permitido que isso acontecesse. Eu havia me anulado, me sacrificado, por uma mentira. Voltei para casa naquele dia com uma certeza avassaladora. A devoção cega havia chegado ao fim. A mulher invisível estava prestes a encontrar sua voz. A dor ainda estava lá, uma ferida aberta no meu peito. Mas agora, misturada a ela, havia uma nova emoção. A raiva. Uma raiva fria e determinada, que me deu a força que eu precisava para começar a planejar o meu futuro. Um futuro sem ele. Um futuro onde eu seria a protagonista da minha própria história. A volta para casa, depois da conversa com o irmão da minha amiga, foi diferente de todas as outras. O carro parecia se mover em câmera lenta, enquanto minha mente trabalhava a 1000 por hora. As lágrimas que eu pensei que viriam não vieram. No lugar delas, uma clareza fria e cortante se instalou no meu peito. A dor da traição ainda estava ali, latejando como uma ferida aberta, mas agora ela tinha um propósito. A dor não era mais um peso que me afundava, mas o combustível que acenderia a chama da minha libertação. Naquela tarde, enquanto o sol se punha, pintando o céu com cores que eu não apreciava há anos, eu tomei a decisão mais importante da minha vida.
Eu iria embora. Comecei meu plano naquela mesma noite, com uma discrição que nem eu sabia possuir. Por fora, eu era a mesma esposa de sempre. Continuei a cozinhar, a limpar, a cuidar de Marcos com a mesma eficiência robótica de antes. Mas por dentro, eu era uma estrategista. Cada ato, cada tarefa doméstica, era parte de uma grande performance, a última de uma peça de teatro que estava prestes a terminar. Quando eu limpava o armário, aproveitava para separar as roupas que levaria. Quando eu organizava o depósito, colocava discretamente em uma caixa velha meus documentos importantes, algumas fotografias da minha família e os poucos objetos de valor sentimental que me restavam. Agir com normalidade era a parte mais difícil. Tinha que sorrir quando ele fazia uma piada. Tinha que responder às suas perguntas monossilábicas sobre o meu dia, um dia que ele nunca se interessou em saber como realmente era. Eu me sentia uma espiã na minha própria casa. Cada vez que ele me pedia algo que eu sabia que ele podia fazer sozinho, como pegar um livro na estante de baixo ou um copo de água, eu o fazia sem reclamar. Mas por dentro, eu anotava mais um motivo na minha lista mental. A raiva me mantinha. Focada, a certeza de que estava fazendo a coisa certa me dava forças. O planejamento levou cerca de uma semana. Uma semana vivendo uma vida dupla, sendo a empregada gratuita durante o dia e a planejadora da minha fuga durante a noite. Escolhi uma terça-feira para partir. Terças são dias comuns, sem nada de especial. Ninguém suspeitaria de nada. Na segunda-feira à noite, fiz o jantar favorito dele, lasanha à bolonhesa. Ele comeu com gosto, elogiando a comida, sem ter a menor ideia de que aquela seria a última refeição que eu lhe serviria. Enquanto ele assistia a televisão na sala, eu dei uma última olhada na pequena mala escondida no fundo do meu guarda-roupa. Estava tudo pronto. Na manhã de terça-feira, acordei antes do habitual. O sol ainda não havia nascido. A casa estava mergulhada no silêncio, quebrado apenas pela respiração pesada de Marcos, que dormia profundamente no nosso quarto. Eu me movi como uma sombra. Vesti uma roupa simples, peguei minha bolsa e a mala. Dei uma última caminhada pela casa que foi minha prisão por 5 anos. Olhei para a sala impecavelmente limpa, para a cozinha brilhando, para cada detalhe que consumiu minha energia e minha alma. Não senti tristeza, nem nostalgia. Senti apenas alívio. Deixei a aliança de casamento sobre a mesa de cabeceira dele, um gesto final e silencioso. Sem fazer barulho, abri a porta da frente e saí. O ar frio da manhã bateu no meu rosto, e pela primeira vez em muito tempo, senti que podia respirar de verdade. Chamei um carro por aplicativo e fui para um pequeno hotel no outro lado da cidade, um lugar simples onde ninguém me conheceria. As horas seguintes foram estranhas. O silêncio no quarto de hotel era absoluto, tão diferente do silêncio tenso da minha casa. Senti uma mistura de medo e euforia. E se eu tivesse feito a coisa errada? E se eu não conseguisse me virar sozinha? Mas então, eu me lembrava da voz dele no telefone, da risada, da palavra gratuita, e toda a dúvida desaparecia. Exatamente às 12h15, meu celular tocou. O nome Marcos brilhou na tela. Meu coração deu um pulo, mas respirei fundo e atendi, colocando o telefone no viva voz. Onde você está? A voz dele soou irritada, impaciente. Não havia preocupação, apenas aborrecimento. Já passou do meio-dia. Quem vai colocar meu almoço? A pergunta, a frase que ele usou, foi a confirmação final de tudo. Ele não perguntou se eu estava bem, não perguntou o que tinha acontecido. A única preocupação dele era a barriga, o seu conforto. Uma calma que eu não sabia que possuía tomou conta de mim. A mulher que gaguejava e pedia desculpas por tudo havia ficado para trás, naquela casa. O almoço não vai chegar, Marcos, eu disse, minha voz firme e clara, sem nenhum traço de tremor. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eu podia imaginá-lo na sala, olhando para a cozinha vazia, confuso. Como assim não vai chegar? Onde você se meteu? Volte para casa agora, ele ordenou. Eu dei um pequeno sorriso, um sorriso só para mim.
Eu não vou voltar. Nunca mais. Eu quero o divórcio, Marcos. O silêncio do outro lado ficou ainda mais pesado. Eu podia sentir o choque dele através do telefone. E quanto ao seu almoço, continuei, saboreando cada palavra, sugiro que você contrate outra empregada. Ele ficou completamente mudo. Nenhum som, nenhuma resposta. Apenas o silêncio atordoado de um homem que acabara de perder seu bem mais conveniente. Antes que ele pudesse se recuperar e começar a gritar ou a tentar me manipular, eu desliguei. O clique do telefone encerrando a chamada foi o som mais libertador que eu já ouvi na vida. Eu olhei pela janela do hotel, para a cidade que se movia lá fora, e senti o primeiro, doce e inebriante gosto da minha recém-descoberta liberdade. Nos dias que se seguiram à minha partida, meu celular se tornou um campo de batalha. Marcos alternava entre mensagens furiosas, cheias de acusações e ordens para que eu voltasse, e mensagens que tentavam apelar para a minha pena, falando sobre como ele estava sofrendo sozinho. Ignorei todas elas. A fúria dele era como uma tempestade, distante, barulhenta, mas que não podia mais me alcançar. Eu estava segura no meu pequeno casulo de liberdade, o quarto de hotel que por alguns dias foi o meu porto seguro. Como eu previa, a primeira pessoa que ele chamou para me substituir foi a mãe dele. Minha ex-sogra chegou na casa como um general, pronta para colocar tudo em ordem e me mostrar como uma verdadeira mulher cuidava do seu filho. Através de uma amiga em comum que morava na mesma rua, fiquei sabendo dos detalhes. Minha ex-sogra durou exatos 3 dias. No primeiro, ela reclamou da bagunça que, segundo ela, eu havia deixado. No segundo, ela já estava de cabelos em pé, com as exigências constantes de Marcos. A comida que não estava no ponto certo, o canal da TV que não era o que ele queria, o travesseiro que não estava fofo o suficiente. No terceiro dia, a casa virou um campo de guerra. Os dois, mãe e filho, mimados e acostumados a serem servidos, entraram em um embate de vontades. Ela, incapaz de lidar com o filho tirano que ela mesma criou. Ele, furioso por não ter seus caprichos atendidos na hora. Ela foi embora batendo a porta, dizendo que ele já era um homem grande e que deveria aprender a se virar. Pela primeira vez na vida, Marcos estava completamente sozinho, cara a cara com a realidade das suas próprias mentiras. Fiquei sabendo que ele teve que contratar uma cuidadora profissional, que, ao contrário de mim, tinha horário fixo, recebia um salário e não tolerava seus maus tratos. Ele foi forçado a aprender a fazer as coisas que sempre soube, mas que a preguiça e a maldade o impediram de admitir. A empregada gratuita tinha ido embora, e o custo da sua substituição era muito maior do que apenas dinheiro. Enquanto isso, eu começava a reconstruir a minha vida, tijolo por tijolo. Com o pouco dinheiro que eu tinha guardado, aluguei um pequeno apartamento em um bairro tranquilo. Era minúsculo comparado à casa onde eu vivia, mas era meu. Era um santuário. A primeira noite que passei ali, deitada em um colchão no chão, comi uma pizza direto da caixa e chorei. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio. Cada objeto que eu comprava, cada quadro que eu pendurava, cada cor que eu escolhia para as paredes, era uma declaração da minha independência. Liguei para as minhas velhas amigas, aquelas que eu havia negligenciado por tanto tempo. Fiquei com medo de que elas estivessem magoadas, mas fui recebida com abraços apertados e palavras de apoio. Elas me ouviram por horas, sem julgamentos, e me lembraram de quem eu era antes de tudo aquilo. Os cafés da tarde voltaram a fazer parte da minha rotina, as risadas, as conversas banais sobre a vida. Eu estava me reconectando com o mundo, e principalmente comigo mesma. Comecei a redescobrir os prazeres simples. Fazer uma longa caminhada pelo parque sem ter que olhar no relógio. Entrar em uma livraria e passar horas folheando os livros. Sentar em um banco e simplesmente observar as pessoas, sem ter uma lista infinita de tarefas na cabeça. Cozinhar para mim mesma, preparando os pratos que eu gostava, na hora que eu sentia fome. Eram coisas pequenas, mas que para mim tinham o sabor da mais pura felicidade. Um dia, passando em frente a uma loja de artigos para artistas, senti um impulso. Entrei e comprei uma tela pequena, algumas tintas e um pincel.
Fazia 5 anos que eu não tocava em um pincel. Em casa, montei o pequeno cavalete perto da janela. Por um momento hesitei. Tinha medo de ter esquecido como se fazia, medo de ter perdido o talento, a paixão. Mas no instante em que o pincel tocou a tela, algo mágico aconteceu. As cores fluíram, as formas surgiram, e eu me senti viva de uma forma que não sentia há muito, muito tempo. A pintura se tornou minha terapia, minha fonte de alegria, meu propósito. Pintei paisagens, retratos, sentimentos abstratos. Meu pequeno apartamento se encheu de cores e vida. Uma amiga me incentivou a postar minhas obras em uma rede social, e para minha surpresa, as pessoas gostaram. Comecei a receber encomendas, a vender minhas telas. O dinheiro não era muito, mas era meu, conquistado com meu talento, com algo que me dava prazer. Hoje, 1 ano depois da minha partida, eu olho para trás e mal reconheço a mulher que eu era. Não sinto mais raiva de Marcos, sinto uma espécie de pena distante. Ele continua na mesma casa, servido por outras pessoas, preso na sua própria amargura. Eu, por outro lado, estou livre. Pela primeira vez em 5 anos, eu me sinto verdadeiramente feliz e em paz. Cuido de mim, do meu corpo, da minha mente e da minha alma. Sou dona do meu tempo, das minhas escolhas, do meu destino. Eu deixei de ser um personagem secundário na vida de outra pessoa para finalmente me tornar a protagonista da minha própria história. E a minha história, agora, é colorida, vibrante e cheia de possibilidades.